quero falar sobre a eleição que você acabou de participar em Porto Alegre. Primeiro o seguinte, de que maneira... O que isso te suga participar de uma eleição? Como era um dia da Manuela durante a campanha? O que você fazia? Essa campanha foi completamente diferente das outras, né, Rafinha? Foi a 8ª eleição que eu disputei já. Tô velhinha, né? 8 eleições, gente. Tia, por isso que eu botei esse óculos, pra fazer jus à história. Mas o fato é o seguinte, que essa eleição teve a coisa da pandemia e isso também era um diferencial entre os candidatos, porque a gente, na campanha, respeitou muito, porque nós não queríamos ser um elemento distribuidor do vírus, né? Então, um candidato como eu, que liderou o tempo inteiro as pesquisas, evidente que se eu aviso que eu estou indo para o centro da cidade, eu vou causar uma aglomeração, né? Então, só isso já era o oposto de uma campanha tradicional. Tu tem que pensar todo o processo da eleição com a internet. Então, a gente fez todo o programa de governo na internet. Mas isso te favoreceu, Manu, porque você é um lugar que você entende. Não, isso ajuda. A mim, eu tenho facilidade, mas é completamente diferente. Claro. A minha lógica seria fazer o programa de governo nos bairros. A gente teve que trazer os bairros para a internet. E o acesso à internet nos bairros é completamente desigual. Então, tu é de Porto Alegre, tu saca que a gente tem as ilhas. Sim. Nas ilhas não tem internet. Não tem? Não, tem muito instável, tem chuva, é um lugar absolutamente vulnerável. Então, quem mais tinha que ser ouvido, nem sequer tinha condições de falar, né? Então, assim, a questão da... Claro que em outros aspectos a internet ajudou muito em sobrar tempo. Eu vou dar uma entrevista na rádio, nossa, eu tenho que me deslocar até a rádio. Tem que fazer sala, né? Tu não vai chegar na rádio e dizer assim, tá, vamos lá. Tudo bem. Que legal, tá bem. É filha também, tá bom. Uma hora, só antes. 1 hora depois, deslocando. Então, numa parte operacional, se ganhou tempo, assim, que muito da campanha de prefeito é gravar a TV, né? Todo dia tem programa, então todo dia tu tem que gravar. E dar entrevista. E fazer agenda. A nossa agenda foi super controlada por causa da pandemia. E eu gravo TV muito rápido por causa da nossa formação, né? É mais rápido, assim. Claro. E o dia é muito louco, Rafinha. Nossa, o meu dia, então, com a Laura em casa era mais louco ainda. Nossa. Então... Em 2018, que a Laura era menor e tinha toda a viagem, eu viajava com ela, né? Viajava com ela e viajava sem ela. Mas eu inseri ela na minha rotina de viagens para poder ficar com ela. Agora... Era louco, assim, eu tava num debate quando eu vi entrava a Laura. Ai, mãe, não é, tá parecendo a mão inversa. Então, né, foi louco, assim, foi bem difícil. Caramba. E pra mim foi uma eleição muito louca, assim, eu até tô terminando um artigo para um livro que eu começo falando isso. Quando eu decidi concorrer, o Duca e as pessoas que conversavam comigo e que gostam de mim me perguntavam assim, tu acha que tu tá pronta para disputar uma eleição depois de tudo que tu passou em 2018? Porque foi muito violento disputar 2018, né? Ser o centro o centro da agressão política de 2018 fui eu, né? Então, tu vai te reconstruindo de um processo dele. Tu não acorda no outro dia e diz assim, gente, tá tudo bem, né? Vai te deixando marcas. E eu sempre respondi assim para as pessoas, o que pode ser pior do que disputar contra o Bolsonaro? E, na verdade... Eu estava errada, né? Porque eu subestimei que é como se fosse uma escada que tu vai subindo, entendeu? Eles subiram até um degrau na violência contra mim em 2018. Em 2020 começou desse degrau, não desceu a escada. Entendi. Começou daqui, então só podia ir além. Foi o que aconteceu, né? Então, além da reedição de tudo que eu tinha vivido, para eles poderem tentar... Bom, tudo isso aqui ela está liderando, como assim? Né? A gente já usou todas essas armas e não matou, então a gente vai ter que usar essas outras. E, então foi a eleição mais violenta de todas que eu disputei. Isso sim, né? Foi a única eleição, a gente estava falando, eu nem lembro se foi no ar ou foi fora do ar, porque a gente é duro na queda, né? Eu sou muito duro na queda, até porque, lamentavelmente, tu vai te tornando mais forte à medida que te batem, né? Essa eleição teve um dia que eu cheguei na minha casa de um debate, eu chorei até o outro dia de manhã. Nunca tinha acontecido isso comigo em 15 anos. Né? Que eu ocupo o espaço público, que eu já vivi muita coisa. Nunca. Teve uma noite que eu cheguei e falei, eu não vou conseguir. O que desse debate te tocou tanto assim? É o acúmulo, porque nessa eleição, o que eles fizeram, né? Eles montaram como se fosse uma rede de destruição. Então, eles pegaram um ex-namorado meu e fizeram ele de candidato a prefeito. É isso que eu tava pensando. Esse candidato, ele existia mesmo ou inventaram ele simplesmente para te dar Tanto que o advogado dele agora é o ex-advogado do partido do meu adversário, né? Real. Aí tu vai vendo as peças, né?
E eu fui pesquisar se ele realmente era teu namorado. Tem tua foto com ele na internet e tal. Todo mundo erra na vida. Ele me perguntou no debate, me diz um defeito teu. E eu falei vários defeitos. Eu pensei, pô, tá na cara o maior defeito, galera. Mas é que é muita violência. Eu não podia falar. Não, né? porque não, é Como muito assim, violento, não tinha graça. Você tá me perguntando qual é o meu erro. Tu tá me perguntando isso, qual é o erro que eu cometi. Mas o fato é o seguinte, que é horrível, porque foi a primeira vez que eu fui vítima de violência contra a mulher, entendeu? E é um grau de subjetividade, porque, primeiro, é horrível, porque eu ficava vendo os outros caras rindo. E aí eu entrei nessa noite, que eu chorei a noite inteira, eu pensava assim, meu Deus, se isso está acontecendo comigo, que lideram as pesquisas ao vivo na TV, o que acontece com as mulheres dentro de casa? Sabe? O que esses caras fazem quando uma mulher é espancada do lado? Me deu um teto mesmo, sabe? De consciência, de coisas que eu trabalho a minha vida inteira, mas foi... Porque as pessoas pensavam, realmente é um assunto pessoal, porque essa é a subjetividade da violência contra a mulher, né? É o em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso. Então, é claro que ele tá falando que ele tá magoado. Ah, tá. Levou uma década pra dizer que tá magoado. Oi, amor. Acordou magoado 10 anos depois, né? Ok. As pessoas achando que o cara só te candidatou pra ter a oportunidade de se ficar na tua frente. Se vingar de um relacionamento. 10 anos depois, não é assim no dia seguinte, entendeu? Sim. E a suposta credibilidade que um homem tem quando ele se relacionou com uma mulher. Então, assim, a gente pode falar o que quiser, mas na sociedade, a ideia é... Ele te comeu? Então ele tem credibilidade para falar mal de ti, porque tu que devia estar com ele. Então um homem falar assim, ela me traiu. Não interessa em que sentido ele quis dizer isso. Uma mulher não pode trair em sentido nenhum um homem. Não interessa quem é a mentirosa numa discussão dessas. Existe alguma dúvida que a mentirosa é a mulher diante de um homem? Até porque tem muita coisa subjetiva nisso. Quando ele te acusou de traição, é um momento que você fala, o que eu faço? Me defendo dessa acusação? Exatamente. Se eu me defender, quem já não gosta de mim, não vou convencer. Quem gosta de mim vai continuar gostando. Esse cara só pode me prejudicar. Eu não tenho o que fazer nesse momento. Então, assim, tu ser submetido a uma espécie de escrutínio público sobre a tua vida privada. Entende? E de coisas absolutamente desconexas, porque já não interessa o que é verdade, o que é mentira. Entendeu? O Duca tem uma frase que eu gosto muito, que é todo ser vivo sabe o que é certo e errado, entendeu? Então, assim, é óbvio que ele estava mentindo. Isso é óbvio, entendeu? Mas não interessa para as pessoas isso. É aquela coisa. Então, isso só reforça o que o cara já pensava. Olha aí, tá aí, ó. Você... Exatamente. Manu, eu sempre falei que essa mulher não dava pra confiar, tá vendo? Exatamente. Então, assim... E a maior traição de todas, né, que aos olhos dessa galera conservadora e tal, é a mulher que trai o homem. Se essa mulher tem coragem de trair um homem, ela não vai trair um estado, uma cidade, uma nação? Exatamente. Então, assim... Porque eles sempre tentam te atacar por aspectos morais. E, objetivamente, eles não podem me atacar nesses aspectos. É o que eu falo. Querem falar de filho? Vamos falar. Quantas fraldas tu tocou do teu na vida, né? O político vai debater agora relação com o filho comigo. Eu conheço a vida de todo mundo. Vi eles não criarem, todos não criarem os seus, né? Vai discutir o quê? Vai discutir casamento? Vamos lá. Vamos. A tia Carmen foi candidata, né? Como ela disse, como era... Tia Carmen, Matheus, é dona de um puteiro que todos os políticos estão lá. Eu não sei, mas o que eles fizeram? Eles pegaram o único componente que podia, que não era sobre eles, né? Era sobre isso. Então, isso, somado às fake news, que foram muito violentas, né? Imagina, além da internet, na eleição tinha um caminhão de som que passava o dia inteiro na cidade, sem ninguém fazer nada, nenhuma autoridade tomar providências, dizendo que eu ia liberar carne de cachorro. Que eu ia passar patrola da prefeitura em cima de igreja. O caminhão falava isso? O caminhão do Bibu no... Jura mesmo? Tinha um caminhão? Um caminhão de som. Sabe caminhão de som desses? Que coisa antiga isso. Exatamente, mas imagina o dia inteiro, né? Vai liberar maconha nas escolas, porque comigo é tudo muito moral, né? Mas então, assim, eles criaram um apelido pra mim que é maconhela. E eu sempre reajo porque é uma injustiça comigo. Porque eu sempre fui a CDF. Eu falo, ninguém consegue se eleger vereadora com 22 anos num partido pequeno como é o PCdoB, se é a maconhela que eles tentam pintar. Porque eles não tentam pintar que eu fumo, eles tentam pintar que eu tô acabada, né? O maconhela é acabada corretamente se fala uso abusivo de drogas, né? Mas que é uma drogada,
entendeu? Essa é a imagem que eles tentam Que é criar. uma coisa que naturalmente é muito difícil de acontecer com a maconha. Exatamente. Não é porque é lógica. Passa o dia Não é inteiro. sobre a subjetividade. Tanto que o meu adversário, todos os debates, ele falava uma coisa muito engraçada. Pode ver como tem que ele falava assim: eu vou ser o prefeito que vai enfrentar a drogadição. Drogadição, é um termo super antigo, mas que era para acionar qual gatilho nas pessoas? Ela não pode falar que vai fazer isso, porque ela é quem? Ela é a drogada. Entende?